sabia que as orações se relacionam por meio de uma palavra ou uma expressão que as liga? Essas palavras ou expressões são chamadas de conjunção. As relações e circunstâncias que as conjunções estabelecem são um dos fatores responsáveis pela textualidade. Quero dizer com isto que elas contribuem para que um texto seja coeso e coerente, e não apenas uma sequência de palavras, um amontoado de frases sem nenhuma ligação umas com as outras. Observe a frase: o menino era tão confuso, o irmão. Essa frase soa um tanto estranho, você não acha? Mas quando eu digo o menino era tão confuso quanto o irmão, ela deixa de soar estranho. Por quê? Porque eu inseri aí, nesta frase, a conjunção quanto. As conjunções também fazem relações entre termos semelhantes da mesma oração. No exemplo, um homem e um rio passavam entre os junquilhos. Nós temos aí a presença da conjunção e. A conjunção e está ligando os termos um homem, um rio. Observe que esses termos são sujeitos do verbo passavam, ou seja, eles exercem o mesmo valor semântico. Nós temos uma oração com sujeito composto, um homem e um rio. Já no exemplo, ela abandonou o arado, a forja e a lança. A conjunção e está ligando os termos forja e lança, que neste caso são objetos diretos do verbo abandonou. Ela abandonou. Abandonou é um verbo transitivo direto. E os seus complementos são o arado, a forja e a lança. Neste caso, a conjunção e está ligando dois termos com o mesmo valor semântico, dois objetos diretos. Assim, compreende-se a conjunção como uma palavra ou expressão que relaciona duas orações ou dois termos com o mesmo valor sintático. Há também as locuções conjuntivas. Elas são duas ou mais palavras que juntas exercem a função de conjunção. Por exemplo, a fim de, visto que, posto que, uma vez que, já que e etc. No exemplo, depois que ela terminou de falar, senti um nó na garganta. Apareceu aí a locução conjuntiva depois que possui um sentido de tempo. As conjunções se classificam em dois grupos: conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas ligam palavras ou orações do mesmo valor sintático. Essas orações possuem sentido completo, são orações independentes. No exemplo, Marta mostrou o mar ao pai e ele gostou do movimento das ondas. Observe que nós temos duas orações. Marta mostrou o mar ao pai, primeira oração, e ele gostou do movimento das ondas, segunda oração. A primeira oração possui todos os termos sintáticos essenciais. Nós temos Marta, sujeito, mostrou, verbo, e o mar ao pai, complemento do verbo. Na segunda oração, também há todos os termos sintáticos essenciais para que a oração possua sentido completo. Ele, sujeito, gostou, verbo transitivo indireto, e do movimento das ondas, o complemento do verbo. Neste caso, a palavra que as relaciona é a conjunção e neste caso, essa conjunção recebe o nome de conjunção coordenativa. Já as conjunções subordinativas inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência e subordinação. Nós temos no exemplo, Mariana pensou que a amiga era sincera. Nós temos aí duas orações. Primeira oração,
Mariana pensou, segunda oração, que a amiga era sincera. Observe agora que Mariana pensou. Esta oração não possui todos os termos essenciais para que ela possua seu sentido completo. Nós temos o sujeito, Mariana, e o verbo pensou. O verbo pensar é um verbo transitivo, direto. O que é que isso significa? Que ele necessita de um complemento. Mariana pensou. Quem pensa, pensa em algo. Mariana pensou. Pensou que a amiga era sincera. Ou seja, a segunda oração, neste caso, ela está completando o sentido do verbo pensar, exercendo assim a função de objeto direto. Neste caso, a palavra que as relaciona é a conjunção que, sendo classificada como conjunção subordinativa. Um abraço, bons estudos!